Alô, alô, boa noite, Psis. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia da Semana da Psicologia, promovida pela Sociedade dos Psicólogos. Começamos ontem, tivemos a Psicologia do Bem-Estar, acabei falando um pouquinho de psicologia positiva, mitos, conceitos, o que é associado ou não, e hoje a gente tem um membro da sociedade, que é sócio-colunista, acredito que é o autor mais lido, mais acessado do nosso blog hoje, que é o meu grande amigo, colega e xará, Caio César Rodrigues de Araújo, que é psicólogo, se formou na mesma faculdade que eu, acho que ele vai falar um pouquinho do percurso dele, mas também é psicanalista, de orientação lacaniana, de orientação mais clássica, lê bastante Freud, Lacan vai falar um pouquinho disso hoje com vocês. Acredito que um pouco mais de Freud, mas é professor, de cursos da sociedade, de cursos do CISEM, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções. No CISEM ele fala com essa leitura psicodinâmica sobre afeto, sobre sentimentos, sobre emoções. Mas esse é um conteúdo aí que fica de recomendação para quem tiver interesse nessa visão também. Bom, só relembrando que teremos a semana inteira com lives, tá? No período da noite, e na sexta-feira teremos uma live também na parte da tarde. Esses conteúdos são para a comunidade, são conteúdos abertos, todo mundo é bem-vindo, e se vocês gostarem, então, por favor, deixa o like, comenta, compartilha, informa a gente do que vocês estão achando também dessa semana. Porque abrindo com vocês foi meio de última hora que a gente resolveu organizar isso. A gente já está planejando desde já a de 2021, mas essa aconteceu bem em cima da hora, então não teve muito tempo de divulgar esse tipo de coisa. Mas fico feliz que o pessoal está chegando aqui, eu estou com um retorninho também aqui do lado, então estarei atento aos comentários, esse tipo de coisa para passar para o meu xará. Depois eu falo um pouquinho das outras atividades da sociedade. Quero chamar agora o convidado dessa noite, que é o Caio César Rodrigues, psicólogo, psicanalista. Tá por aí, meu xará. Boa noite. Tudo Boa bem, noite, xará? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado. Obrigado pela apresentação, por falar toda essa parte da sociedade. Acho que o pessoal precisa saber que vai ter live a semana inteira. Pouca gente vai ficou sabendo disso, né? Porque a gente acabou fazendo, vamos decidir fazer e todo mundo preparou e a gente fez, ficou bem legal. Então, quem puder acompanhar, acompanha, que tem conteúdo assim que geralmente está ali no curso e é pago, então dessa vez, né, está disponibilizando para todo mundo. Bom, o tema que eu escolhi falar hoje é um tema que chama um pouco a atenção, né? Todo mundo gosta, pelo menos de falar, mas acho que todo mundo gosta também, né, de fazer. E eu vou falar sobre sexualidade, e principalmente da parte das fantasias sexuais e dos fetiches em geral. Eu só interromper aqui rapidinho. E aí, antes de falar sobre isso, eu queria só fazer uma introduçãozinha a respeito de como que vai ser, né, um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Bom, vamos lá. Sexualidade, fetiches e fantasias sexuais. Vamos falar um pouco dessa diferença, vamos falar um pouco dessa coisa que chama a atenção de todo mundo, mas pouca gente vai falar sobre isso no nosso dia a dia do senso comum de uma maneira um pouco mais voltada não para o tabu, mas para a parte mais técnica da coisa. Então, eu resolvi selecionar um pouquinho, mais um bate-papo do que um seminário. Eu acho que o slide é só para dar um apoio aqui. Eu vou usar ele pouco tempo, só me apresentar um pouquinho para vocês. Bom, meu nome é Caio César Rodrigues de Araújo Santos. A data aqui ficou desatualizada, mas enfim. Sou psicólogo, estudo psicanálise e me formei junto com o Caio e com o Igor na FMU. Tive uma passagem em cursos de extensão pela Unifesp, pela UERJ, e a minha pós-graduação, que ainda não finalizei, na PUC São Paulo, foi na parte de semiótica psicanalítica. Na Unifesp, eu estudei um pouco sobre dependência química, e na UERJ,
fiz um curso junto com a Universidade Emancipa sobre a pandemia e as periferias, né? Como é que é essa vivência das pessoas nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Também o olhar da psicologia, da sociologia e de outras áreas junto. Então, tirei um pouquinho hoje para falar sobre isso. Né? Aqui tem alguns dados de contato no Instagram, meu site pessoal, WhatsApp também, e meu e-mail. Né? Quem quiser falar comigo está aqui. Eu faço parte da Sociedade dos Psicólogos, sou sócio-colunista, também participo de alguns cursos na condição de professor. Né? As palestras que a sociedade leva a alguns lugares, né? Algumas eu participo, assim como também do CISEM, né? Que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções. Bom, vamos lá. Antes da gente falar do conteúdo dos slides, eu acho que é importante dar uma introdução sobre o que é sexualidade, né? E aí eu peguei uma frase aqui para falar sobre isso, que é a seguinte: quem que é normal agora, né? O que é normal quando a gente fala de sexualidade? E o que é normal, né? A gente está falando de papai e mamãe, a gente está falando de e aí eu posso falar até no sentido mais metafórico ainda, né? De quando foi essa formalização do interesse sexual na vida de um sujeito, né? Então, do que a gente está falando quando fala sobre isso? Primeiro que tem um ponto, né? Todo mundo tem sexualidade. Isso é até um pouco óbvio, mas às vezes passa despercebido, né, no dia a dia. E não é à toa que isso passa despercebido. Isso passa às vezes despercebido porque as pessoas acabaram confundindo um pouco, né, o assunto da sexualidade com com a moralidade, né? Não de maneira errônea, porque as duas sempre tiveram muito juntas, né? Principalmente nos últimos anos da nossa história, né? Nos últimos 200 anos, 200 não, nos últimos 500 anos da nossa história. Né? Então, assim, a vivência da sexualidade, ela é uma coisa que vai além do físico. A vivência da sexualidade, ela também é algo psíquico. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que você sinta no seu corpo, por mais que você perceba, você tenha seus hormônios, você tenha uma ereção, você tenha uma modificação da vagina, você tenha toda essa percepção da excitação no seu corpo, ela começa a acontecer a nível psíquico, a nível mental. Né? Então, a sexualidade, as preferências sexuais de um sujeito, elas fazem eco com as preferências pessoais. Né? Então, essa vivência da sexualidade acontece de acordo com a vivência da personalidade de uma pessoa. Então, a sexualidade se torna uma parte de quem nós somos. Né? E ela existe a partir de quem nós somos. Então, as preferências de cada um têm a ver com essa história de cada um. Né? E aí que vem aquela pergunta, né? Do que é normal e do que é patológico. E para isso eu escolhi um tiozinho, né? O bom velhinho da psicanálise, que é o Freud, eu gosto de chamar ele assim. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui, que as pessoas podem, sob o domínio do mais ingovernável dos instintos, revelar-se doente. Instintos aí tem uma discussão também do termo, né, que pode ser utilizado para pulsão, pode ser utilizado como instinto, mas aqui eu vou usar instinto mesmo, como está no livro que ele colocou isso. As pessoas podem, sob o domínio do mais ingovernável dos instintos, revelar-se doentes unicamente no âmbito da vida sexual. Mas, por outro lado, uma normalidade em outros aspectos da vida sempre costuma entremostrar um pano de fundo de comportamento sexual. O que Freud está falando aí? Né? Que não é necessariamente uma pessoa que você vai visualizar no seu dia a dia, né? Com comportamentos extremamente aberrantes. Aquela pessoa que tem, por exemplo, uma predisposição a uma vivência da sexualidade um pouco mais fora dessa norma. Não, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum, pode ter, no âmbito da vida sexual,
uma condição um pouco mais difícil, né? Uma condição mais para o nível patológico da vivência da sexualidade. E isso não interferir na vida dela no dia a dia, não interferir na forma que ela se expressa no dia a dia. Mas, uma pessoa, e ela não precisa ter uma doença mental, mas uma pessoa que tem uma doença mental, uma pessoa que tem uma dificuldade em outros aspectos da sua vida, ela vai manifestar isso de alguma forma na sexualidade. Então, é uma coisa para a gente pensar, por exemplo, de como a nossa vida produtiva, a nossa vida afetiva, a nossa vida emocional acaba se ligando à nossa vida sexual. Vou passar aqui, que aí entra essa pergunta do que é normal e o que é patológico. Eu acho que a questão de normalidade, ela primeiro passa por um crivo de normatividade, né? Ou seja, uma atividade considerada da norma, né? do conjunto de indivíduos. Então, a gente teve ao longo da história da humanidade, se eu pegar a história da humanidade recente, eu posso falar de 20 mil anos, né, do Homo sapiens sapiens aproximadamente, 20, 50, mas acho que 20 mil anos é uma boa estimativa. A gente tem aí a sexualidade que passou a ter um papel muito importante na organização da cultura, na organização da sociedade. Então, o próprio fato das pessoas passarem a serem monogâmicas na maioria das culturas teve uma questão importante do nível econômico, teve uma questão importante do nível social, né? Inclusive se tornou uma forma, por exemplo, de fazer pactos, né? O casamento era uma forma de pacto, né? entre duas nações, entre dois povos, né? Para você conseguir organizar ali essa parte da cultura, né? Então o sexo ele na condição de instinto ele existe para a pessoa procriar, para a pessoa fazer essa perpetuação da espécie, né? Mas ele passa a existir também, né, como uma forma de organização social, né? E por mais que faça parte do ser humano esse ímpeto, essa explosão de buscar o contato sexual, ele sempre teve uma função secundária, né, dentro da forma que a nossa civilização organiza. E aí, de alguma forma, isso foi se tornando o considerado normal. Isso foi se tornando o que a gente vê como o ideal, que é o quê? Um homem, uma mulher. E isso eu estou falando de 20 mil anos para cá, né? Eu estou falando do que foi considerado ao longo do tempo, né? O que era considerado normal. Então, o que era? O homem e uma mulher que iam, de fato, fazer um ato sexual voltado exclusivamente para a procriação, penetração, e daí para frente eles gerariam uma prole que seriam seus herdeiros e isso ia dizer muito do lugar que eles iam perpetuar, né, esse nicho social, sua espécie, sua família, seu meio, né? Então é uma família de ferreiros, os reis, né, as castas em geral, né? Tudo isso às vezes acontecia muito antes da pessoa existir, né? Então o ato sexual às vezes era uma mera desculpa para que a sociedade continuasse ali rodando. Mas, ao mesmo tempo, fazia parte do ser humano, né, esse ímpeto, essa coisa de querer, né, vivenciar a sexualidade a todo custo. Os gregos já vão mostrar isso para a gente, né, que não dava para se segurar muito. Né? O sexo fazia parte, inclusive, da produção do conhecimento. Né? Então, como é que a gente foi caminhando, né, para um ponto onde a psicanálise surge, né, que é ali na era vitoriana, onde a sexualidade passa a ser basicamente algo proibido. Né? Ela passa a ser algo completamente banido do convívio das pessoas, principalmente da fala a respeito dela. Né? Então, se a gente até for revisitar um pouco antes da Idade Média, o ato sexual era
era um lençol com um corte, onde basicamente o noivo e a noiva não se tocavam direito, ele só penetrava e depois acabava, né? E aí foi que a gente começou a perceber que a gente não, né? Freud começou a perceber que a própria não vivência da sexualidade passava a trazer ali distúrbios, né? Às pessoas, distúrbios de ordem psíquica, porque não se podia vivenciar aquilo que a norma social, né, dizia que era uma perversão, né? Dizia que era algo patológico. Então o patológico começa a surgir aí dessa não vivência da normatividade, né? Isso sempre foi considerado muito patológico. E aí o Freud começa a perceber que, olha, parece que esse cara dito normalzinho, essa mulher dita normalzinha, eles têm um ímpeto a vivenciar a sexualidade de uma forma não tão normal assim, né? O que na época era aberrante, a gente fala de sexo oral, sexo anal, por exemplo, eram coisas muito absurdas de se falar, de se pensar, né, em ato sexual. Mas isso parecia fazer parte dos indivíduos, né? Eles pareciam procurar por isso de alguma forma. E aí o Freud começa a perceber que o nosso corpo, na verdade, né, ele está nesse contato com a nossa mente, pensando o quê? Né? Ao longo da nossa história, a forma com que a gente vai vivendo, né, não necessariamente sexual, pode deixar alguns traços, né, que lá na frente se tornem prazerosos. Então, por exemplo, a criança nos primeiros anos de vida começa a experienciar o mundo pela boca, né, e de alguma forma essa se torna a única fonte de prazer dela. Depois de alguns anos na vivência da sexualidade, existe ali uma excitação no ato sexual, no tocar dos lábios. Vamos falar do beijo, por exemplo. E depois a gente vai para o sexo oral. Assim como quando a gente fala do controle dos esfíncteres, né, na parte anal, isso vai sendo, depois isso passa para a parte genital. Então a forma que você experiencia o mundo ao longo da sua vida, ela começa a fazer parte da sua personalidade, mas na sexualidade você pode buscar uma forma de vivenciar prazeres antigos a partir de partes do corpo, né? Principalmente se você tem uma narrativa mental em relação àquilo. Vamos lá, vamos para as falas em direto, né? Então, o Freud ele vai colocar que é patológico, o que era chamado de perversão naquela época, quando esse ato em específico toma por completo a meta sexual normal, digamos assim, que é o ato, né? Havendo exclusividade e fixação. Então, por mais que todo mundo tenha essa propensão a se excitar com atos que saem ali do comum, que é a penetração em si, é o comum para a época, estou falando de 1905, né? Por mais que todo mundo tenha um certo prazer ali, consiga sair dessa norma, a pessoa que só consegue vivenciar prazer a partir disso, aí a gente está falando de uma coisa que vai para uma ordem um pouco mais patológica. Aí a gente está falando para algo que chama um pouco mais de atenção, que é o que ele vai falar, uma fixação nisso, né? E aí a gente começa a falar de uma ordem de fantasia, de fetiche, né? Aliás, de fetiche, no caso. E aí, esse é o ponto que a gente vai chegar. Qual que é a diferença de fetiche e fantasia? Que um tem de diferente do outro, que eles têm de parecido? Quando eu penso no senso comum, né, é quase que um sinônimo, mas na verdade tem uma certa diferença, né? Tentei trazer algumas frases aqui para tentar apontar um pouco mais disso. Então, os indivíduos que fantasiam em levar ou dar tapas durante o ato sexual como uma forma de produzir mais excitação, eles se diferenciam dos que precisam necessariamente dar ou levar 80 chibatadas no corpo nu para finalmente terem algum tipo de prazer, algum tipo de alívio na angústia, né? No primeiro cenário, eu estou falando de uma fantasia. A fantasia, ela é uma narrativa daquilo, né? É um jogo do pensamento, é algo mental que faz com que aquele ato seja mais do que físico.
Então, as pessoas que querem ali, tem mais, as pessoas que querem ali, por exemplo, sentem excitação em serem quase pegas no ato sexual, né? Essa coisa da escada de emergência, essa coisa de carro, enfim. Isso, na verdade, tem essa vivência lá de muitos anos atrás de você fazer algo que está indo contra, né, a norma, contra o que é permitido no status quo. E aí você está transgredindo, você está fazendo algo que talvez te considere fora desse eixo de o bom cidadão, da boa cidadã, né? Algo que incomoda seus pais, algo que não iam gostar que você fizesse, algo que vai de encontro à lei, né? E isso, por mais assustador que pareça para quem escuta pela primeira vez, né, acaba sendo muito excitante a nível um pouco mais inconsciente no ato sexual. Só que quando isso é uma fantasia é uma narrativa, né? Que faz parte da vivência psíquica de um sujeito. Agora, quando a gente fala de fetiche, a gente está falando de uma condição total. A gente está falando de alguém que só consegue ter um alívio da angústia, né? Só consegue ter uma dose de prazer a partir desse ato em específico, dessa cena montada. O professor da PUC, o João Fantini, ele trouxe um exemplo genial numa aula que ele estava falando sobre isso. Foi ano passado, eu acho. E ele falou que estava num. Não sei se eu posso dar esse exemplo, mas ele falou, posso. Ele falou que ele estava num bar, assim, com um colega, ou um cara que estava conversando lá com ele. E aí, quando entra uma mulher bonita, assim, né, o cara vira e fala assim: Meu, você viu o pezinho que entrou ali? Né? Quer dizer, o fetiche vem de feitiço, né? De fato, que é você coisificar o outro, você transformar o outro em coisa. Você percebe que para aquele cara que tem esse ímpeto fetichista, ele não estava vendo uma mulher, ele estava vendo um pé. Né? Então, na verdade, não existe uma mulher ali, existe apenas um pé. Né? E é, na verdade, isso que faz com que ele consiga ter um pouco de alívio. Né? Ele precisa montar essa cena do pé. Ele precisa estar ali em contato com isso para poder gozar, para poder ter um pouco de satisfação. Sem isso é angústia, sem isso não há sexualidade. Então é muito estreito essa vivência do fetiche, é muito estreita essa vivência do fetiche. Então, e aí, claro, né, quando a gente for falar de masoquismo, sadismo, etc., vamos até contar um pouco do que é, né, o 50 tons de cinza, do que é de fato o sadismo, o masoquismo nas práticas do BDSM, que as pessoas levam a sério, né? Bom, vamos lá. Os ditos normais, eles não são tão diferentes dos fetichistas, né? O que os normais fazem em pensamento, os fetichistas precisam fazer em ato. Então, às vezes até sai do pensamento. Então, por exemplo, aquele casal que dá um beijinho no pé, faz uma massagem, fica ali, acha bonitinho, é muito diferente desse cara que está procurando não uma mulher, mas um pé na balada. Como é que ele viu o pé de alguém numa balada, num bar, assim, né? Ele só conseguiu ver aquilo. Então, tem uma diferença muito grande aí. Né? Mas os dois compartilham aí eles compartilham aí dessa coisa de fazer algo um pouco fora do normal para ter um pouco mais de excitação. No caso do fetichista, a única excitação. Né? Mas o Freud ele falava, né, lá nos três ensaios que a perversão, né, a neurose, na verdade, ela é a negativa da perversão. Né? Então, de alguma forma, a gente, os neuróticos, os ditos normais, eles têm, né, esse sonho, né, entre aspas, de fazer algo parecido com o perverso. Né? Então, inclusive eu não estou falando sozinho, eu acho que participação especial do Carro do Ovo, não sei se vocês estão ouvindo aí, está acontecendo aqui, mas vamos passar.
E aí eu trouxe só um texto teórico aqui, né, para deixar isso um pouco mais técnico, que é aquela coisa, né, que eu acabei de falar. Em nenhum indivíduo são estaria ausente, né, nessa sexualidade dita normal, o ingrediente a ser denominado perverso. Então, essas coisas que saem da norma fazem parte da nossa sexualidade. E aí por isso que a gente não pode ficar utilizando o termo fetiche, perversão, a pessoa pervertida de forma reprovativa, de forma negativa, porque isso te pertence, meu querido, minha querida. Também faz parte de você, você só não tem tanto acesso quanto o perverso. Na verdade, infelizmente, esse cara só tem acesso através disso, né? Mas faz parte, em algum nível. E aí, Freud fala que é preciso avaliar isso de uma forma mais específica, né? E aí ele fala que é patológica quando ali ele fala instinto, mas depois abre uma discussão se é instinto, se é pulsão. Enfim, vou ler como está aqui. Declara-se patológica a perfeição em que o instinto sexual realiza as coisas mais assombrosas, que é lamber excrementos, abusar de cadáveres, né? Na superação das resistências, que são o nojo, a vergonha, a dor, o horror, né? Então, presta atenção, né? Quando a gente fala da pessoa, desse fetichista hardcore, assim, digamos assim, né? Ele consegue ultrapassar todo o nojo, toda a vergonha, que fazem parte da nossa vivência, né? Emocional e social, atravessa a dor, atravessa o horror, para finalmente conseguir ter um pouco de alívio em situação. Né? E ainda assim, Freud fala, olha, não é para você julgar, porque mesmo assim quem faz isso não pode ser seguramente considerado um doente mental ou pessoas com graves anomalias. Não necessariamente, de fato. Às vezes a pessoa teve um período exclusivo da vida dela em que ela vivenciou uma cena ali, e isso se eternizou para ela, na forma que ela concebeu, né, como um ponto de prazer. Né? O Robert Stoller vai falar de transformar um trauma em triunfo, né, que é um outro autor, que ele fala das perversões. Né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Né? Mas geralmente, no fetiche monta-se uma cena, tem que ser algo extremamente quadradinho, assim, sabe? Bem muito montado. Uma amiga minha, que também está se formando agora em psicologia, ela me contou uma história, né? Que no masoquismo em si, né, nas práticas do masoquismo ali, é aquela coisa do cara pendurar, do sádico pendurar o masoquista, né, amarrado ou por ganchos, assim, sair para assistir televisão, né? Não é aquela coisa do Christian Grey e, com a música, com aquela musiquinha aos fundos, tudo romântico. Não, uma coisa um pouco mais séria, né? De fato, você deixar a pessoa na gaiola lá, algemada, e sair para ver televisão, né? Que o prazer está nisso, está tanto no masoquista que sofre quanto no sádico que provoca esse sofrimento. E eu vou falar um pouco mais disso aqui adiante, né? Exatamente aqui, inclusive. Né? Então, quando a gente fala de sadomasoquismo, não é necessariamente ligado à sexualidade. E olha que interessante, o masoquismo é um sadismo direcionado ao eu. O Freud começa a esboçar isso. Ele fala muito mais do que isso, tem outros textos complementares, mas eu quis tornar um pouco mais simples a discussão de hoje. Então, é curioso que, assim, as pessoas falam que o masoquista, e aí vamos definir, masoquismo é essa vivência de prazer a partir do sofrimento, né? Se a gente for filosofar um pouco mais, trabalho pode ser masoquista, né? Não está necessariamente ligado ao sexo. Mas o sadismo, né, é o prazer em infligir sofrimento ao outro. O masoquismo é o prazer em passar pelo sofrimento do próprio sujeito. Mas o Freud ele começa a falar que, por exemplo, o masoquismo pode ser um sujeito que direciona esse sadismo a si mesmo, né? Que faz com que o outro tenha esse papel, inclusive de servi-lo. Né? Quer dizer, a gente costuma pensar que o masoquista talvez seja um coitado, que ele tem ali
sofrimento eterno, que, nossa, imagina a dor que essa pessoa sentiu no ato sexual. Mas se a gente para pensar, para analisar, né? Se o masoquista ele tem essa vivência severa, né, que a gente foi chamar depois de perversa, na vivência, na sexualidade, que ele só consegue gozar a partir daquilo, só consegue ter satisfação a partir daquilo, a gente está falando de alguém que precisa montar essa cena. A gente está falando de alguém que precisa programar tudo isso de maneira perfeita. Então, parece que quem está no controle aí, né, quem está delimitando a situação é o próprio masoquista, né? Se a gente pensar no cenário BDSM, a gente vê que assim há procuras, né, específicas, né, de dominatrix, de dominadores, e enfim, em fóruns, em casas especializadas no assunto, onde há níveis, inclusive. Então, o masoquista, digamos, de nível avançado, né, ele não vai se satisfazer com uma pessoa que é iniciante nisso, muito menos por alguém que tenha, digamos, pena, né? Alguém que não vai conseguir sair para assistir televisão, mesmo com a pessoa gritando, né, ali de dor, mas que há algum tipo de prazer nessa dor, né? Então é uma coisa para a gente começar a pensar que tanto o sádico quanto o masoquista, eles têm essa forma de vivência da sexualidade um pouco mais restrita quando a gente fala de uma estrutura mais perversa. E que claro, né, quem depende dessa cena para ter esse pingo de excitação. Então, é muito diferente das pessoas do dia a dia, né? É muito diferente a fantasia do fetiche quando a gente fala que a fantasia ela é um complemento, né? O fetiche, na verdade, se torna algo necessário, né? Então, ups, vou passar para cá. E aí o Freud ele vai falar uma coisa muito curiosa, né? Que é assim, nas pessoas que não têm essa rigidez, né, na vivência da sexualidade um pouco fora do comum, elas acabam, se não conseguem, né, essa descarga sexual, essa descarga de excitação, se elas não conseguem ter o prazer do ato sexual, né, que em tese era proibido, né, aquela parte específica da sexualidade que a fantasia costuma trazer para a gente, isso se converte numa espécie de sintoma, né? Ele fala que os sintomas são a atividade sexual dos doentes, né? E aí ele está falando dos neuróticos, das histéricas, dos neuróticos obsessivos. Eu trouxe um exemplo disso, um exemplo aqui de um neurótico obsessivo, por exemplo. A pessoa que trabalha sem parar, investe todo o tempo no trabalho. E assim, aquele cara que só trabalha, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalha, dinheiro, trabalha. Se esse cara perde o emprego, se esse cara está passando por uma crise, você pode ter certeza, não certeza, mas em geral vai acontecer alguma coisa no nível sexual, por exemplo, uma impotência sexual, algumas divergências na forma de vivenciar essa sexualidade. Foi o que o Freud falou lá atrás, né? Quando acontece uma doença mental, a sexualidade ela também é afetada, né? De uma forma que não tem para onde você fugir, né? Acaba sendo algo que a gente não consegue se desvencilhar com tanta facilidade. E, às vezes, quando a gente fala de sadismo, de masoquismo, por exemplo, isso pode se tornar parte de um estilo de vida, né? Uma pessoa sádica, por exemplo, ela pode desencadear a sua vida para vivenciar esse prazer de formas mais produtivas, né? Vou dar um exemplo. Um cirurgião, né? Olha, a gente está falando de um sadismo que não é necessariamente sexual, mas o cirurgião ele precisa cortar um corpo, né? Ele precisa abrir partes desse corpo, ele precisa fazer essa cura através da ferida, né? Que é a cirurgia. Então,
Você tem um certo sadismo ali, né? Saudável, no caso. E assim como de diversas outras formas de você vivenciar a sua vida no dia a dia, né? Você pode ter uma propensão da sua personalidade e às vezes da sua sexualidade também facilita aquilo. Agora vamos falar de outras fantasias, outros fetiches, por exemplo. As pessoas costumam falar muito dessa parte de mas e a pessoa que é ninfomaníaca, né? A pessoa que é viciada em sexo, é uma fantasia, um fetiche? É mais uma condição mental, né? Porque quando a gente fala de vício em sexo, a gente está falando de fato de uma coisa que faz o sujeito sofrer, né? Uma coisa que faz com que a pessoa não tenha a sua linha de ordem psíquica, a sua linha saudável de ordem psíquica bem atualizada, né? Porque a pessoa não consegue parar, ela não consegue ter prazer assim de uma maneira de uma maneira agradável, acaba sendo algo que a prejudica, então tem que ficar fazendo aquilo o tempo todo. Às vezes isso passa pela masturbação, às vezes isso passa, por exemplo, pela pornografia. Pornografia, inclusive, que é uma discussão que está acontecendo bastante nos dias de hoje, ela pode se assemelhar a essa coisa do fetiche que a gente estava comentando agora há pouco. A gente não, eu estava comentando agora há pouco, né? Que é de fato, veja, quando a pessoa, o paciente que ele é viciado em pornografia, ele costuma ter um tipo específico de vídeo que excita ele, né? Então, a a cena com o ponto de vista. Essa posição específica. É sexo anal. É sexo oral. Não sei o quê. E isso vai se montando. Só que chega um momento que isso para de dar prazer. Isso para de ser o momento de excitação dele. Então vai passar por uma outra categoria. Aí vai passar por uma outra. Vai passar por uma outra. E você não consegue obter satisfação, né, em praticamente nada, até que isso começa a ficar um pouco mais grave. Tem que ir para algo diferente do que você está acostumado. Aí existem, inclusive, sites, né, de níveis de pornografia, mas que são os ditos hardcore, são os ditos underground, né? Então, a pessoa começa a ter que montar essa cena, mas na verdade alguém já montou essa cena por ela, no caso, o setting ali, a empresa que produz a pornografia, tem que montar essa cena, né, para poder ter um pouco de prazer. E aí, quando você vai para a vida sexual do dia a dia, fica difícil conseguir montar essa cena, né? Fica difícil estabelecer essa coisa mais underground com uma pessoa do seu dia a dia. Então, é daí que vem essa parte do vício em pornografia que atrapalha a vida de muita gente, né? Eu estou aqui condenando, falando que é para a pessoa parar de ver, não me cabe fazer isso. Mas dizendo que das pessoas que são viciadas em pornografia, acontece algo parecido com as pessoas que precisam de um fetiche para ter um pouco de prazer na vida. Então, tem que montar aquela cena em específico, né? Tem que ter elementos muito bem colocados ali para conseguir dar um pouco de prazer a essa pessoa. E aí, quando você transpõe para a vida sexual normal, digamos assim, né, para o ato sexual em si, não para a cena pornográfica, principalmente quando a gente fala de casais assim que não têm essas mesmas vivências da pornografia, vai ter uma pessoa procurando uma coisa, outra pessoa procurando outra, né? E aí quem está com esse vício em pornografia e precisa montar essa cena sofre de dificuldade em chegar ao orgasmo, dificuldade de se excitar. Então o cara vai ter ejaculação ou precoce ou retardada, que as duas são ruins, né? A mulher vai ter dificuldade em chegar ao orgasmo ou dificuldade de se excitar. Então aí a gente está falando também de uma condição que a princípio era uma fantasia. Olha só, falando ali da diferença das duas. A princípio, a pornografia era uma forma de colocar uma narrativa diferente na vivência sexual sozinha daquele sujeito. Então, ao invés de ir pela fantasia espontânea, né, da mente, da imaginação, não, vou deixar alguém fazer isso por mim, eu vou lá encontrar uma cena que traga ali, pelo menos para os meus olhos, aquilo que está só na minha mente.
tranquilo. E aí vai lá, se excita, chega ao orgasmo, mas chega uma hora que isso não dá mais conta. E aí passa para outra coisa. Aí passa para outra coisa. E o repertório acaba, né? E aí isso acaba sendo transferido para a vida sexual e isso traz e aí vira patológico, entendeu? É o que a gente estava falando lá no começo. E aí quando a gente fala de práticas sexuais, as parafilias, né, as que fogem da norma, você tem uma lista, né, de muitas coisas. Mas eu vou pegar uma coisa mais comum, por exemplo, voyeur e exibicionista, para falar do que é comum, do que é considerado em tese patológico. Então, quando a gente fala de uma pessoa que sente ali o prazer em ser vista no ato sexual, a gente não está necessariamente falando daquele casal que no estacionamento do shopping ou na escada de emergência tem aquela estação em que pode ser pego, ou então está na sacada e alguém pode estar vendo a qualquer momento. Não, eu acho que a gente pode jogar isso para aqueles caras que se masturbam no carro para causar horror nas pessoas que, infelizmente, ele faz isso com isso. É comum escutar isso de mulheres. Infelizmente, ele faz isso com pessoas transeuntes, em pessoas na rua, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas esse cara faz isso para causar horror. Ele precisa ver aquele olhar, né, de espanto, de medo, em quem ele vai mostrar o órgão sexual ali, por exemplo. Aqui eu estou falando de um fetiche. Né? Quando eu falo do primeiro cenário, eu estou falando de fantasia. E aí, como é que isso surgiu? Tem N motivos, mas Nelson Rodrigues, né, é um grande dramaturgo, um jornalista excepcional também. Ele se chamava, né, ele se autodenominava o anjo pornográfico, né? Ele dizia que ele era o menino que observava ali através da fechadura, pelo buraco da fechadura, né? Porque as peças dele traziam muito essa coisa da sexualidade, né? E a vivência sexual fora da norma. Às vezes até o próprio chamado teatro psicológico, Nelson Rodrigues fazia isso de maneira genial nas suas peças. E essa coisa do buraco da fechadura, por exemplo, tem muito a ver com o voyeur, né? Então, se a gente pensar numa criança que pôde visualizar o ato sexual dos pais lá em algum ponto da sua infância e não soube lidar com aquela excitação, né? Não tinha capacidade psíquica de elaborar o que estava sentindo ali e como que aquilo lhe produzia excitação, lá na vida adulta isso pode se tornar uma fixação, isso pode se tornar uma coisa que ela precisa repetir para ter prazer, né? E vamos supor que essa criança tenha sentido vontade de participar daquilo. Quem sabe aí a gente está falando, né, de uma pessoa que precisa precisa estar de fora de um ato sexual, visualizando duas pessoas ali. Às vezes um marido que precisa ver a mulher com outro homem e não pode participar, ele tem que só olhar. Às vezes um que quer participar, às vezes um que, enfim, a pessoa passa a estabelecer uma narrativa em torno disso para ter um pouco de prazer. E se isso for apenas no nível da fantasia, então, o casal decidiu fazer homenagem, tudo bem. Mas se isso vai para uma coisa estritamente única, que tem que ser daquele jeito, a gente está falando de algo que pode produzir, além de prazer, um sofrimento ou então uma rigidez, né, exclusiva para esse tipo de prazer. E aí tem que ser olhado, né, mas tem que ser vivenciado também, porque senão a angústia é muito grande. Bom, enfim, eu acho que eu já falei bastante, eu achei que ia falar bem pouco. Falei bastante, só para fechar um pouco isso, né? O que eu queria dizer, diferenciar um pouco o fetiche de fantasia. Tem muito mais para falar sobre isso, tem muito mais para discutir, né? Acho que daria uma discussão muito grande se tivesse outra pessoa aqui falando comigo. Eu não sei se tem perguntas, inclusive, tem até que perguntar para o Caio isso, mas foi só um esboço para falar dessa coisa que faz parte da nossa vida e que na quarentena, né,
muita gente está aí só podendo experienciar a fantasia, não o ato em si. Bom, acho que eu vou encerrar minha fala por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, aí eu já vou falar com vocês. Eu acho que tem um delay, então talvez eu demore um pouco para responder o que está sendo perguntado no momento, o Caio para ver, mas enfim. Caio, você está aí? Estou aqui. Muito obrigado, viu, Xará, pela tua apresentação. Achei muito bacana mesmo, porque você começou falando, né, sobre o que é normalidade, né, considerando isso, o que é normalidade do ponto de vista da normatividade, do conjunto de indivíduos, né, do ponto de vista histórico, relacionando com o status quo, né, falando do bom cidadão, das boas práticas. Isso é muito interessante. Né, caminhou para aquela questão, né, do todos terem uma sexualidade, isso fazer parte, né, da gente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do fetiche, propriamente dito, porque durante suas falas me lembrou muito, né, do curso que eu ministro com o Igor, que você já participou, inclusive, que é as Psicologias do Psicopata, onde a gente, né, vai fazer um recorte, né, mais voltado à criminologia, à psiquiatria forense, né, a questão dos serial killers, mas que ilustra muito bem essa questão, né, que você chamou de uma cena montada. Eu acho essa expressão excelente. Porque quando a gente, né, fala ali dos serial killers, naquele curso, especificamente dos com a chamada estrutura perversa, a gente encontra esse fetiche, né, na prática sexual. Né? A gente encontra isso, essa estrutura, essa cena rígida, no que a gente chama de modus operandi, que vai, né, um pouco mais além do próprio ato, né, criminoso, da própria ofensa. Né? Então, envolve a vitimologia, tem que ser muito específica, é menino, é menina, é novo, é velho, tem cabelo preto, tem pele preta, tem pele branca e assim por diante. Né? Qual que é a ocupação dessa pessoa? Então, é muito, muito interessante do ponto de vista teórico, claro, né, como que isso acaba aparecendo naquelas questões mais exacerbadas da criminologia. E claro, né, essa relação com a parte, né, não vê o todo, né, mas vê o pé, vê o cabelo, não vê a pessoa, mas se relaciona com aquela parte, essa visão parcial também muito interessante. Eu vou, inclusive, passar essa apresentação como complemento para os alunos, naturalmente, daquele curso. Outra coisa que me ocorreu agora, né, agora no finalzinho que você estava falando, né, do dramaturgo, enfim, o inconsciente às vezes funciona com associações. Eu lembrei de um outro artista, que vou chamar, né, assim, que é o Gregório de Matos, né, que é o poeta, né, conhecido como Boca do Inferno. Muito satírico, muito erótico, e rapidinho aqui, até para ver se eu achava alguma coisa para passar. Fazia muito tempo que eu não lia, nem ouvia falar do Boca do Inferno, mas você falou, e não sei porquê, mas resolvi trazer ele aqui. Achei um poeminha erótico dele, né? De alguém que disse coisas em uma época que incomodou muita gente. Então, esse Esse poema... escárnio, esse maldizer. Exatamente. Esse poema ele chama Necessidades Forçosas da Natureza Humana. E é mais ou menos assim: descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo o mapa. O ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa, a via que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a, todo o bolo rapa, que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa, e na hora de ver repleta a tripa, darei por quem movase toda a Europa, amigo, que se alimenta da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da sua mão sua cachopa. E assim, né, ilustro aqui um pouquinho deste poema erótico do Boca do Inferno. E agradeço mais uma vez a participação do Xará. Vou ver se ele tem alguma outra consideração. Não, o que você fez agora foi ótimo, porque é o que o Freud falava, né? Onde quer que eu vá,
O poeta já chegou antes. É sensacional isso. Agradeço mais uma vez, meu chapa, Obrigado. tua disposição, tua explanação. Essa live vai ficar disponível. Teve uma galera que rodou aqui, eu estou acompanhando o retorninho. A gente vai partilhar em alguns grupos também, vai deixar no YouTube, no Facebook para o pessoal acessar. Deixa eu só aproveitar, como eu sou um dos sócios fundadores da sociedade, eu tenho alguns deveres institucionais. Então, pessoal, a nível de serviços, de calendário, preciso falar um pouquinho para vocês. A sociedade é aquele grupo que dialoga com pares da saúde mental, né, com profissionais de psicologia, da psiquiatria, e também com a comunidade. Então, a gente oferece, né, para a comunidade, né, difusão da psicologia, atendimento psicológico, esse tipo de coisa. E para os pares, a gente oferece cursos livres, aprimoramento, ensino continuado, esse tipo de coisa. E lançamos esse ano o primeiro curso EAD da sociedade, que é o Café Psico, Lacan e Winnicott. Então, o Igor ele fala de Lacan, eu falo do Winnicott, depois a gente tem um módulo junto, né, comparando aí Lacan e Winnicott a nível de aproximações e distanciamentos. Esse curso é totalmente EAD, tem artigo complementar, tem exercício de fixação, que são coisas que, inclusive, a gente não consegue fazer no presencial. No presencial é o mesmo conteúdo, mas passando por EAD, tem toda essa plataforma que comporta artigos, exercícios, esse tipo de coisa. Então é um cursinho bem legal, que inclusive está em atualização constante. A gente vai fazendo aulas e subindo lá, e o pessoal que tem acesso vai recebendo essas atualizações sem custo. Lancei essa semana o Fundamentos da Psicologia Positiva, Teorias e Aplicações, totalmente online também. É um curso que eu já ministrei presencialmente algumas vezes. Durante essa pandemia, eu joguei ele para online, fiz 3 edições e depois decidi fazer ele EAD nesse mesmo formato. Conteúdo complementar, artigo, exercício de fixação. Então, são 10 modos aí de videoaula, mas todas essas vantagens estão lá no site do Cicem. E lancei o meu também Fundamentos da Expressão Facial da Emoção, isso para falar de expressão facial da emoção em específico, das 7 emoções básicas, da teoria neurocultural, está lá no site do Cicem também, caso alguém tenha interesse, alguma dúvida, só entrar em contato. Sábado agora, teremos, acredito que a 3ª ou 4ª edição do curso As 3 Grandes Forças em Psicologia, Psicanálise, Behaviorismo e Humanismo. É um curso de 8 horas, vai ser ministrado em 2 dias, 2 sábados, na parte da manhã, 4 horinhas, depois mais 4 horinhas. Ele vai ser online ao vivo, repito, né? Então a gente vai falar, tentar destrinchar aí essas escolas de psicologia, né, que tem grandes implicações com as teorias da personalidade, com as aplicações da psicologia clínica. Então, a psicanálise, né, de uma forma geral, toda essa investigação sobre o inconsciente, sobre essa psicodinâmica, sobre a sexualidade, né, constituinte da gente, influenciando nossa vida consciente e inconsciente, nossos comportamentos, nossos afetos, nossa relação conosco e com o outro. O behaviorismo, falando de toda a questão comportamental, né, de toda a influência do meio na modelagem desse comportamento, a nível de contingências anteriores e posteriores, né, e o humanismo voltado a toda a experiência consciente, os atos voluntários, o sentido da vida. E eu acho muito bacana a gente compreender essas escolas também estudando pontos focados do ser humano. Então, né, quem se debruçou muito sobre comportamento, gente, é a escola behaviorista. Quem se debruçou muito sobre inconsciente, sobre sexualidade, é a psicanálise. Quem vai falar de sentido da vida, de existencialismo, do que a gente faz com a gente mesmo, de atos conscientes, é o humanismo, é esse guarda-chuva da fenomenológica existencial. Então é muito interessante a gente compreender essas leituras que querendo ou não, vão fazer recortes específicos aí do complexo ser humano. Pessoal, amanhã teremos aqui na Semana da Psicologia, continuando nossa série de lives abertas, a gente vai receber o convidado, psicanalista Eduardo Santos, para falar sobre o que Freud dizia sobre amor. E já começa com essa pergunta. Acho muito interessante. Ele está se graduando em psicologia, desde já eu agradeço o aceite dele para palestrar aqui. E amanhã a gente se vê, então, nas 6h30, tá? Depois, o psicólogo e sua atuação na pandemia vai ser uma live que faremos com 3 membros da sociedade. Então, meu xará,
O Igor e eu estaremos batendo um papo sobre essa atuação durante a pandemia, situação de quarentena, coisas que a gente viu, atendimento online, dificuldades, facilidades, né? Como que foi voltar essa prática, quais foram as resistências, o que a gente aprendeu nesse meio de caminho, quais as perspectivas e assim por diante. Um bate-papo mesmo, não sei nem se vai ter slide, vai ser mais um bate-papo, então fiquem à vontade também para ir comentando, para ir fazendo pergunta, participando. Na sexta-feira, muda o cronograma, teremos uma live na parte da tarde, que aí eu vou falar sobre essa questão das 7 emoções básicas, mapeamento da face humana, teoria neurocultural do Ekman, e, para a gente fechar, meu grande amigo e colega Igor Banin, psicólogo psicanalista, vai falar sobre a clínica de Lacan na atualidade. Contatinhos, tá, da sociedade. Fiquem à vontade também, caso não conheçam, gente, para dar uma olhada no blog, nas redes sociais. Todo dia tem conteúdo nas redes de psicologia, quase toda semana tem texto aberto no blog. Como eu disse no começo da apresentação, acredito que o meu xará, que fez esse seminário hoje, é o autor mais lido, mais consultado do blog. E caso você seja da área da saúde mental, vale a pena dar uma olhada nos textos dele, porque ele fala, assim, de conteúdos em geral, em análise de sonho, afeto, em emoção, em diferenças, enfim, coisas conceituais, mas ele também escreve muito texto voltado aos pares, coisas que estão emergindo. Então, por exemplo, avaliação bariátrica, avaliação para porte de arma, né, atendimento online, cadastro no PSI, né, coisas assim que às vezes a gente gasta um tempo estudando, lendo a resolução do CFP, assistindo live do conselho, esse tipo de coisa. Ele gastou esse tempo para vocês e escreveu o texto. Então, é por isso também que acaba sendo o autor mais lido do blog. Então, vale super a pena dar uma olhada nesses conteúdos. Dá trabalho pra caramba, dá trabalho pra caramba. E vale a pena comentar e reforçar e pedir pro pessoal acessar isso, porque além do trabalho está muito bem construído. Xará, agora sou eu que estou falando demais. Muito obrigado mais uma vez. Queria ver se você tem alguma consideração. Se não, muito obrigado de novo. Não, só vou agradecer o pessoal que ficou. Eu não sei quem ficou, não consegui ver aqui quantas pessoas tem, quantas tiveram, mas quem quiser me procurar também, vai lá no site da sociedade, tem lá no Quem Somos, eu tô por lá. Se quiser também, eu tenho meu site profissional, né, que é o caiocesarpsi.com. Só isso, você botar isso no navegador vai cair lá. E no Instagram, que é o Caio César _psi, né? Tô sempre falando alguma coisa lá. Quem quiser acompanhar alguma coisa, passa lá. Mas, né, o site da sociedade eu recomendo muito para os pares, né, porque lá tem muitas horas de dedicação, tanto minha como do Caio, como do Igor, né, como também dos outros membros da sociedade. Então tem muito conteúdo bom lá. E qualquer coisa, procura a gente aí, né, porque vocês quiserem, precisarem, pode dar um toque. Meu telefone também está lá no site da sociedade, no meu site, e no Instagram, onde quiserem encontrar. Tudo bem? Ô, meu xará, aproveita, se tiver com a apresentação aberta aí, aproveita e joga esse slide dos seus contatos, só para reforçar isso aí. Eu acho que eu tenho aqui, viu? Peraí. Vai fica até mais fácil. Eu vou mandar para cá. Senão a gente faz aquele esquema de rádio. Você fala o telefone, eu peço para repetir, daí você repete. 96263-0400. Tá facinho aqui. Apareceu aí? Apareceu. Aqui, esse é o... tem... isso. Tá. Legal. No telefone de cima da sociedade, né, que a gente acabou de mostrar, e de baixo tem os meus contatos ali. O meu e-mail, telefone, que é o WhatsApp também, Instagram, né? E o meu site tá ali também no logo, né? Esse logo vai ser alterado, talvez, mas é o caiocesarpsi.com. E quero agradecer muito à sociedade por essa live, essa semana de lives maravilhosas, e também por esse espaço a gente poder falar um pouco hoje sobre essa coisa do ser humano, né? E o Caio por toda essa produção, por ter organizado isso de maneira genial aí, foi sensacional essa semana. Tá sendo, né? Quinta-feira tem mais, amanhã tem mais, sexta-feira tem mais. O pessoal tem que aproveitar. E aguardem a de 2021 com expectativas. Já estamos planejando. Vai ter até musiquinha, pessoal. Brigadão mais uma vez. E é isso, vamos encerrar por aqui. Isso aqui, repito, vai ficar disponível para o pessoal. Essa é a ideia. Grande abraço, meu xará. Gratidão. Abraço. Até daqui a pouco. Tchau. Falou. Até. Tchau, gente.